Durante esse ano de 2011, nós estamos estudando como igreja, como Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, uma temática que diz assim: praticantes da palavra para uma convivência ética. Durante esses 2 meses, que abrangem agosto e setembro, nós estamos pensando no tema Creio, Logo Existo, para mostrar que a nossa fé nos ajuda a viver. E estamos focalizando nas devocionais, aqui em Ecos da Catedral, exatamente um pensamento diário para acompanhar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre companheiros de ministério e parceiros de oração. E temos a nossa Bíblia aberta em Colossenses, no capítulo de número 4, é o último capítulo, e vamos ler dos versículos de 10 a 17, quando Paulo está fazendo algumas saudações a companheiros de trabalho. Saúdo-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. João Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele eu dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Estamos falando de companheiros de ministério e parceiros de oração. Não fique assustado com algumas coisas que o pastor Guilhermino vai falar aqui. Primeiro, esse Marcos, ou João Marcos, foi companheiro de plantação de igreja, saindo lá de Antioquia, com Paulo, Barnabé, e de repente, quando eles estão fazendo a viagem missionária, não sei o que deu na cabeça desse jovem João Marcos, que ele resolveu voltar para Jerusalém e abandonou a viagem. E olha, o apóstolo Paulo ficou muito zangado. Numa segunda viagem missionária, Barnabé disse: olha, eu quero que o meu primo João Marcos tenha uma segunda chance. Ele precisa ir conosco. Paulo diz: comigo não. E não aceitou João Marcos na equipe. Por isso dividiram 2 equipes. Barnabé foi com João Marcos e Paulo foi com Silas. É importante você saber disso. E agora você vê Paulo dizendo: olha, se João Marcos procurar, acolhei-o. Ele é útil ao ministério. Ah, meus irmãos, e aqui é uma referência a um Jesus que seguramente não é Jesus Cristo. Jesus era um nome comum na Palestina. Jesus, conhecido por Justo, eles cooperam comigo no ministério e têm sido o meu lenitivo, companheiros de ministério e parceiros de oração. E eles diz mais ainda: saúda-vos também Epáfras. Preocupa-me convosco os irmãos de Colossos e também os irmãos de Laodiceia e também os irmãos de Hierápolis. E ele diz: olha, eu tenho comigo a alegria de um companheiro e parceiro de oração chamado Lucas. Lucas, o médico amado. Lucas, o historiador. Lucas, o autor do Evangelho, o primeiro tratado que ele fez e dedicou a Teófilo,
Lucas, aquele que escreveu a história da igreja do primeiro século. Mas Paulo, falando dos seus companheiros de ministério e parceiros de oração, ele fala também das igrejas. Diz: eu me preocupo com os irmãos de Colossos, eu me preocupo com os irmãos de Laodiceia, eu me preocupo com os irmãos de Hierápolis. Esta é a visão missionária que nós vamos ter. Nós vamos ter uma vida de oração e contar com os nossos companheiros de ministério e com os nossos parceiros de oração. Deixa eu fazer-lhe uma pergunta. Eu gostaria de que você fosse parceiro do nosso ministério aqui. E ficamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. Esta frase eu a ouvi de um político chamado Antony Garotinho. Mas ela é tão boa que eu quero dizer para você. Ficamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. E eu quero orar por você. Deus eterno, abençoa este irmão, esta irmã, aqueles que estão agora ligados, sintonizados. Deixa sobre eles a tua bênção, a tua graça e a tua paz, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.